A graça e a paz, igreja. Amém? Você pode dizer Deus é bom? Não, diga mais uma vez, Deus é bom. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é João Soares, sou pastor auxiliar aqui da Igreja Batista Renascer. E sempre é um desafio, pastor Eudes. Amigos, sempre é um desafio trazer uma palavra à igreja. Eu tenho algo comigo que o ministério da palavra tem o poder de nortear vidas, de mudar horizontes, mudar histórias. E sempre quando eu sou desafiado a ministrar, trazer uma palavra, eu sempre oro, sempre medito. Não que os outros não façam, mas eu tenho isso como encargo e responsabilidade. E o Senhor me trouxe uma palavra ao meu coração, desde da hora que o pastor Eudes me comissionou. E eu me senti desafiado e comecei a orar. Gente que já tem uns dias já, né, pastor Eudes? Andando com Cristo, a gente costuma escrever algumas palavras, algumas mensagens, mas não é assim mecânico, né? Eu vou pregar. Não é assim. E eu tenho uma palavra que vai de encontro ao que nós estamos vivendo nesses dias. E quem assistiu a última ministração minha aqui, que fala sobre crença, hoje eu quero falar sobre cultura do reino. Abra sua Bíblia, você que está aqui, você que está em casa, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 20. Versículo 20 e 21. Saudar as mães, cada mãe que aqui está, presente aqui no salão, cada mãe que está em casa. Deus te abençoe. Assim diz a palavra, amém? Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está. Porque o reino de Deus está entre vocês. Em algumas versões da NVI fala, está dentro de vós. Interessante isso, né? O que é o reino? Eu tenho um entendimento, eu tenho por mim que Jesus, ele começa seu ministério, ele nasce, e aí ele é batizado. Capítulo 4 de Mateus, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto a ser tentado por Satanás. Ele vence o diabo, e aí ele, no finalzinho do capítulo 4 de Mateus, ele começa, após ter vencido Satanás no deserto, é algo interessante, fala aí, e ele saiu a pregar, ou a proclamar, o evangelho do reino de Deus. Diga bem forte, o evangelho do reino de Deus. Amém? Em seguida, Jesus ele sobe no monte, é sequência. Acho que é o penúltimo ou é o último versículo que fala, e começou a proclamar o evangelho. Capítulo 5 de Mateus, 6 e 7, é o Sermão do Monte. É interessante isso. Eu acredito que o Sermão do Monte é as diretrizes, os preceitos, os princípios de funcionamento do reino de Deus. Para mim falar sobre a cultura do reino, eu preciso
que você entenda, que está aqui, você que está em casa, o que é cultura? O que é cultura? Cultura significa todo aquele complexo de conhecimento, arte, crença, de lei, moral e costume, de todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, mas também em sociedade. Isso significa cultura. Cultura também é definida como ciências sociais, como um conjunto de ideias e símbolos e práticas sociais, aprendidos de geração em geração. Cultura do reino. E muitas vezes é comum nós, ainda dentro da igreja, dentro do evangelho, termos que lidar. Não, meu pai era assim, eu também sou assim. Tem muita informação que está aculturado. O que é isso? Que está dentro da pessoa, dentro do crente, dentro do cristão. Que muitas vezes é necessário o Espírito Santo trabalhar essa cultura, aquilo que a pessoa acredita. Por exemplo, eu não pareço, mas eu gosto de rock. Antes de eu converter, eu gostava, os mais antigos aí vai lembrar, eu gostava muito de uma cantora de blues, e gostava de metal, gostava da Janis Joplin. E aí eu tive que escolher entre a música, a informação que durante muito tempo eu tive, e a nova informação do evangelho. Preste atenção, a herança social da humanidade, ou ainda, de forma específica, ainda é determinada por uma variante da herança social. Já em biologia, a cultura é uma criação especial de organismos para fins determinados. Qual é a cultura que você tem praticado nesses dias? Cultura do reino. Como cristãos evangélicos, católicos, crentes, gospel, tem cristão gospel. Por definição, nós estamos falando do reino do Filho de Deus. Cultura do reino de Deus. É um projeto de Deus estabelecido através de Jesus Cristo, que veio e morreu na cruz por mim e por você. Estamos falando do reino de Jesus Cristo, que é regido por Ele mesmo, seguindo seus ensinamentos. A base é Mateus 5, 6 e 7. Entenda que não é o reino segundo o entendimento de Davi, de Salomão, de Moisés. Não é. Esses mesmos homens e profetas foram servos de Deus que serviram ao seu propósito, apontando para Jesus Cristo. Todos tiveram as suas imperfeições. Como definir então a cultura do reino? A cultura do reino então pode ser definida por um conjunto de conhecimento, de arte. Olha aqui, tá dentro do filho da pastora. É uma informação que está dentro dele. Crença.
são leis, costumes ensinados por Cristo a seus seguidores, exclusivamente através da Bíblia. Isso é a cultura do reino. Preste atenção, diferente da cultura secular, onde qualquer item deste conjunto pode ser sobreposto ou substituído. Porém, as leis do nosso Deus não mudam. A palavra de Deus diz em Apocalipse que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Eu quero trazer de uma forma muito específica, porque também as bem-aventuranças, ou o código do reino, também está registrado no Evangelho de Lucas. E por sinal, a pastora Alba também orou aqui hoje. Está no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 34, fala: olha, dai e dar-se-vos-á uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Pois com a medida com que você medir, você será medido. O reino de Deus e a semente. Nos últimos dias, Jesus, aqui na terra, coincidiram com uma das festas mais importantes no calendário judaico, que era a Páscoa. O início da Páscoa foi marcada pela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, seguida pela última ceia, que nós vamos relembrar novamente na data de hoje, sua morte, por fim, a sua maravilhosa ressurreição ao terceiro dia. A ressurreição de Jesus é a marca da vitória sobre a morte. Quero ouvir um amém? Amém ou amém? A entrega de Jesus foi a semente de Deus para mim e para a sua vitória. Você já parou para pensar e avaliar que o que Jesus fez há 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás, porque 2000 anos foi o nascimento, há quase 2000 anos atrás, repercute até hoje na minha e na sua vida? Jesus, ele foi a semente de Deus, por isso, da palavra de hoje, para mim e para você. O próprio Deus nos ensina com a sua atitude. Preste atenção aqui. Se nós lermos em João capítulo 3, versículos 16 e 17, nós percebemos que Deus precisou semear um altíssimo preço para garantir que todos nós, a mim e a você, aos que vão vir após a nossa geração, se vier, os que vieram antes, só foi possível entrar na presença de Deus através de Jesus Cristo. O próprio Deus nos ensina que a sua atitude é um princípio importantíssimo sobre o reino, sobre a cultura do reino. Se entendermos esse princípio, nossas relações com os desafios do nosso dia a dia podem mudar drasticamente. Eu preciso aprender que todo processo tem como as sementes se transformam em resultados de sucesso. Prática. É o que eu faço diariamente, é a cultura que eu tenho de reino diariamente que vai fazer a diferença de resultado para mim e para você.
Se você aprendeu a fazer o bem, não deixe de fazer o bem. Ah, pastor, mas eu não estou conseguindo ver o resultado. Não pare de fazer o bem, não pare de semear o bem, uma hora vai voltar para você. Não tem como dar errado. Se você está fazendo a coisa certa, não pare de fazer a coisa certa. O reino de Deus é como o processo da colheita: semear, cuidar, crescer e colher. Abra, por favor, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26 até o versículo 29. Amém? Assim diz: e ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer ele se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio de espiga. Logo o grão fica maduro e o homem passa ali a foice, porque chegou a colheita. Este é um princípio que é uma das colunas de sustentação de tudo aquilo que nós podemos aprender sobre o reino de Deus. Tudo no reino funciona com base em semeadura. O problema é que muitas pessoas têm o trabalho de semear, mas não cuida da semente. Nem tampouco espera o crescimento. E aí perde a colheita. Essa semana eu estava pensando, intercedendo por como o pastor mencionou a pastora Meire. Eu também sou intercessor, e às vezes Deus traz pessoas na mente da gente, não é para a gente ficar pensando, não, é para a gente interceder por ela. E aí essa pessoa, eu fui observando algumas atitudes. Ela semeou, mas retirou a semente. Preste atenção aqui, igreja. Talvez com o aumento da tecnologia e a facilidade, a velocidade do acesso à informação, ou a grande quantidade das coisas artificiais inseridas na nossa rotina, achamos que por perder a noção da importância do processo de desenvolvimento da semente. Nós somos a geração do fast food. Mais hoje ainda, né? Você liga e chega na sua casa. Você não tem um trabalho de fazer. Nós somos a geração dos enlatados. Está pronto. Do macarrão instantâneo. Nós não aprendemos a aguardar, a esperar o processo de germinação. O reino de Deus não é assim, queridos. As coisas de Deus levam tempo. O processo de Deus, o tempo kairós de Deus, não é o tempo logo seu. Tem coisas que só vai acontecer na sua vida através da intervenção de Deus no tempo dele. Eclesiastes capítulo 3, há tempo para plantar e há tempo para colher. Deus planejou Jesus aqui na terra, queridos. Igreja Santa do Senhor, Deus planejou Jesus para ter você. A própria vida, olha só, o dia de hoje é concebida assim. Salmo 139. A gente era algo informe. Está escrito lá, Salmos. Nós éramos algo informe no ventre da nossa mãe. E o Senhor já nos conhecia. Era só uma célula. Essas células se multiplicaram e se especializaram em cada área do nosso corpo.
O ser humano só é formado depois de 9 meses e só atinge a sua maturidade biológica aproximadamente aos 35 anos. Até 35 anos, o ser humano ainda está desenvolvendo. Com isso, Deus nos explica que Ele idealizou que os processos da vida acontecessem. Você está inserido em um reino. As suas atitudes precisam acompanhar o que esse reino está sendo, da forma que esse reino está sendo regido. Ah, mas é porque agora esse negócio aí, o que Deus, foi a última mensagem que Deus está falando para você. O que Deus diz esses dias a seu respeito. Qual é a informação do céu que está vindo para você, querido? Igreja do Senhor. O Senhor Jesus estabeleceu o governo do reino de Deus. Chegou até você o governo do reino de Deus. Isso não mudou. A grande questão é que muitas vezes, por causa da situação, do momento, da situação, das circunstâncias, muitas vezes nós paramos de praticar aquilo que nós já estávamos conhecedores, que é a verdade. As sementes que você tem plantado hoje vão gerar quais resultados no seu futuro? Ano que vem, preste atenção aqui. Se ano que vem você for colher 100% do que você fizer hoje, você vai começar a pensar como é que você vai fazer, né? Opa, peraí. Quem gosta de quiabo? Levanta a mão aí. Quem gosta de gueroba? Frango com piqui, bom, não é? A Michelle não come quiabo, minha esposa. Irmãos, eu não tenho dificuldade, mas tem gente que não gosta. Vamos supor, já pensou? Quem não gosta de jiló? Levanta a mão. Quem não gosta de jiló? Já pensou você semeando uma plantação de jiló? Está amarrado, pastor. Está não, querido. O reino de Deus vai funcionar. Vai funcionar. Sabe por quê? Porque você está semeando. Como você tem cuidado dessas sementes? Sabendo que nós iremos ser os primeiros a colher aquilo que nós estamos semeando. Então é algo inteligente nós apropriarmos de uma sabedoria para escolhermos a semente. A resposta para as duas perguntas são que você vai viver nos próximos anos da sua vida aquilo que você está semeando hoje. O culto é reflexivo. Você precisa refletir. Você não pode ser mais um culto de Santa Ceia na sua vida. Porque o pão, Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. É Jesus, querido. Isso representa Jesus. Esse cálice, imagine, preste atenção, isso representa o sangue de Jesus sendo derramado na cruz por mim e por você. Isso não pode ser banalizado. Isso precisa ter um poder extraordinário na sua vida, queridos. Eu me desafio, essa semana orando de madrugada, eu peguei a aliança, fiquei olhando, girando a aliança na minha mão. Eu disse algo para mim mesmo. Eu tenho uma aliança com Jesus. Você tem
por convicção isso, você tem uma aliança com Jesus. Muitas vezes, queridos, nós estamos semeando aquilo que nós não queremos colher. Em uma noite de Santa Ceia, você que está em casa, é hora de refletir o que os maridos estão semeando nas esposas, as esposas no marido, os pais nos filhos, os filhos dos pais. É hora de refletir qual que é o resultado que cada um, de forma individual. Eu gosto muito do filme do Gladiador. O General Máximos, ele fala: o que nós fazemos aqui hoje ecoa pela eternidade. E isso é uma verdade, porque todas as nossas vidas, irmãos, um dia vai ser lida por Deus. A atitude de semear é dolorosa. Salmo 126, 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegrias colherão. Esses salmos não é apenas uma promessa, é uma constatação. Começamos uma palavra afirmando que Deus semeou o seu filho, algo muito precioso, que foi o seu filho Jesus. Pense por um instante, será que Deus entregou Jesus sorrindo e alegre? Ele sabia do alto preço que foi entregar o seu único filho para morrer em meu e em seu lugar. O processo de desenvolvimento da semente é natural. A parábola de Marcos capítulo 4, Jesus deixa isso explícito. Existe um tempo para se gerar a resposta daquilo que você semeia. Existe um provérbio no judeu que fala que os pais plantam tâmaras, mas seus filhos é que comem os frutos. Porque leva uma geração para uma tamareira dar fruto. É diferente de você plantar um pé de tâmara do que plantar um pé de alface. Pé de alface, queridos, 20 dias está pronto para comer. Se não comer, se apodrece. Não seja tão rápido em querer colher aquilo que Deus está planejando para você. Deus queria que a humanidade toda se voltasse para Ele como filhos. Preste atenção aqui. Você pode fechar os olhos e dizer, colocar a mão no seu peito e dizer com autoridade: eu sou filho de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus foi o unigênito. Depois ele se tornou o primogênito, o primeiro entre muitos, queridos. Essa informação precisa estar dentro de você. Qual é o tamanho do seu futuro? Qual é o tamanho do futuro que você espera ter? Talvez você vá sair desse culto hoje, dessa reunião de celebração da Santa Ceia, pelo menos pensando em algumas coisas que você vai precisar continuar fazendo. Mas talvez vai ter alguns, talvez eu mesmo, queridos, vai sair daqui hoje pensando ou refletindo em algumas coisas que eu tenho que parar de fazer. Você é quem determina o tamanho daquilo que você vai semear. É você quem determina, preste atenção aqui. É você quem determina a qualidade da semente que será semeada. Quem deseja passar em um bom concurso público ou em uma boa faculdade deverá dedicar, estudar tanto quanto aquela posição exige. Deixa eu falar algo para os solteiros aqui agora.
Quem deseja casar com uma boa pessoa, ter uma boa esposa, homens, ou uma boa mulher, tem que ser pelo menos se esforçar para se tornar tão bom quanto ele espera. Eu quero um príncipe no cavalo branco. Você é uma princesa? Eu quero uma princesa. Você se tornou um príncipe? Se torne quanto? Aumente o seu padrão. Quem deseja alcançar uma grande posição no ministério deve entregar-se à obra da mesma proporção. O Evangelho do Reino de Deus. Isso precisa ser prática. Por isso, cultura. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Por isso, Mateus capítulo 7, ele termina: olha, quem ouve essas minhas palavras e as cumpre, eu comparo a um homem que edifica a casa sobre a rocha. Por mais que a semeadura seja dolorosa, a colheita é algo garantido. Deus não apenas nos ensinou o ciclo de funcionamento da vida, como também garantiu que por meio da semeadura dele, que nossas próprias sementes resultassem em frutos de sucesso. Como é que você vai terminar 2020? Como você vai concluir o 2020? Talvez algo está dando errado. Sai daqui se perguntando: o que eu preciso fazer para dar certo? Isso é o Evangelho do Reino de Deus. Estou pecando, pare de pecar. Estou vacilando, pare de vacilar. Efésios capítulo 4: aquele que roubava, não roube mais. O Evangelho do Reino de Deus funciona. O que nós precisamos é nos aculturar a praticar isso constantemente, diariamente, todos os dias, todas as horas. O trabalho e esforço não fazia parte do plano inicial de Deus. Foi a queda que fez com que tivéssemos que trabalhar arduamente por nosso sustento e sucesso. Por esse motivo, que a obra redentora da cruz também foi uma estratégia de Deus para que o nosso esforço fosse recompensado com resultados de sucesso. Eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Se você em uma determinada área da sua vida não está vivendo, você precisa ir em oração, porque lá no Sermão do Monte fala sobre oração, fala sobre jejum, fala sobre ansiedade, fala sobre o próximo, fala sobre ser sal da terra. Fala: Deus, peraí, eu não estou tendo vida abundante. Eu preciso mudar nisso. Por isso em Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com esse presente século, mas transformais, para que experimenteis qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Ah, pastor, mas agora complicou, porque eu fiz coisa errada. Peça para Deus: Deus, eu não quero colher isso não. Abra, por favor, para a gente encerrar, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. A partir do versículo 1.
Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi o tal com o espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Se algum pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra. Então terá motivo de glória só em si mesmo, e não em outrem. Pois cada um levará o seu próprio fardo. E o que é instruído na palavra, reparta todos com boas, as coisas boas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, olha só, de Deus não se deixa se escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Aleluia. E tive um momento com Deus na minha conversão, após a minha conversão. E não dava certo algumas coisas. O que eu estou falando para os irmãos, eu experimentei isso. Eu converti, perdi o trabalho. E aí não entendia por que não estava funcionando, por que não estava dando certo. E eu perguntei para Deus, por que não está funcionando? Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer. O Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você, amém ou não amém? E Ele responde, queridos. O Espírito Santo responde quando nós oramos, quando nós aplicamos aquilo que a pastora Alba abriu o culto de hoje, quando você busca de verdade, Deus responde. E o Espírito Santo falou comigo, é as suas semeaduras que estão batendo na sua porta. Como eu faço, Deus? Eu te dei autoridade. Presta atenção. No meu quarto, eu levantei a mão e eu falei assim, Deus, eu tomo autoridade sobre as semeaduras que eu fiz no meu passado, que hoje está batendo na minha porta. Eu não quero colher, Deus. Eu tomo a mesma autoridade que Jesus, ao procurar frutos na figueira e não encontrou, ordenou que aquela figueira secasse e ela secou. A partir de hoje, tudo que eu plantei no meu passado, que está cobrando hoje, seca agora. Sai da minha vida. Não dê mais frutos. Eu estabeleço uma nova plantação em Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Se coloque de pé, nós já vamos orar. Eu queria orar com você nessa noite. Te dar a oportunidade, como corpo de Cristo, queridos. Como corpo de Cristo. Orarmos para que a semente de Deus, aquilo que você semeou, aquilo que você tem semeado, que está na base da palavra de Deus, funcione. Que Deus possa abreviar o tempo de colheita. É tempo de colheita. Nós precisamos experimentar as colheitas de Deus aqui na igreja. Nós precisamos experimentar a colheita de Deus de forma individual no nosso casamento, na nossa vida pessoal, na nossa vida de intimidade com o Espírito Santo. Nós não podemos ficar tolhidos, amargurados, porque está demorando. Não, irmão, não está demorando não. É o tempo de Deus, vai acontecer. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. A palavra de Deus vai se cumprir em nome de Jesus. As promessas de Deus não falham, queridos. Vai se cumprir. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu sei que cada filho seu que aqui está, Senhor, tem semeaduras que foram feitas no reino de Deus, às vezes com atitudes, às vezes, ó Deus, nos dízimos, nas ofertas, mas às vezes também foram semeadas com palavras, ó Deus, com ações, ó Deus, e tem gerado frutos, tem gerado colheitas, ó Deus, em nome de Jesus. Eu clamo por misericórdia, Deus, aos frutos, às plantações que foram feitas, que não tem o padrão da sua palavra, Deus,
mas o reino de Deus está funcionando. Traz entendimento a cada irmão de forma individual. Traz revelação, ó Deus, em nome de Jesus. Traz entendimento do funcionamento da semeadura. Senhor, aqueles que têm semeado, que têm crido no evangelho do reino de Deus, Deus abrevia o tempo da colheita. Deus envia os teus anjos para trazer colheitas, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, nós oramos por colheita. Oramos, ó Deus, para que o plano, o propósito do Senhor se cumpra na vida de cada irmão dessa igreja, que está aqui, que está na sua casa. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Você pode orar. Eu quero desafiar você a orar pelas sementes que você fez. Talvez você nunca trouxe uma semente no altar com propósito. Ó Deus, traz colheita nas sementes que eu tenho feito. No jejum, nas orações, é colheita. Olha para Deus, Deus, eu quero colheita. Me ajuda, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Deus quer mover a sua vida. Você não tem que andar triste, abatido, ansioso, não. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Está aí no capítulo 6 de Mateus. Então você não pode andar ansioso. Ore, determine. Acredite que o evangelho do reino de Deus funciona. Ele não está aqui. A palavra de Deus diz. Nós começamos falando: olha, o reino de Deus não vem de aparência visível, está dentro de você. Coloca os valores do reino de Deus na sua vida e aplica ele constantemente, diariamente, que vai funcionar, em nome de Jesus. Aleluia.